Pessoal, agora é a vez do Wesley Lombardi. Você tá por aí já, Wesley? Opa, estou por aqui. Tudo certinho? O Wesley Tudo vai certo. trazer para a gente falar sobre Power Apps Portals como aplicativo web progressivo. Pronto? Beleza, só compartilho minha tela. Show. O palco é seu, boa sorte. Qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Perfeito, obrigado, Caroline. Bom, pessoal, vocês acabaram de ver aí, né, uma apresentação sobre mensageria. Acredito que tenham passado bastante por questões de código. E a minha apresentação vi um pouco o contrário, né? Vamos trazer um pouco aí do universo low code, né? Quais as coisas que nós podemos fazer sem necessariamente utilizar código para isso. E a ideia aqui da apresentação é não servir necessariamente como um tutorial, né, para simplesmente utilizar um recurso, mas sim servir de insights para vocês terem ideias aí para os novos projetos e tudo mais. Então, acredito que a galera já está querendo aí almoçar, né? Sair para almoço, comer alguma coisa. Inclusive, quem já está almoçando aí assistindo, já manda um eu aí no chat. E aí nós interagimos conforme as dúvidas. Bom, falando um pouco sobre mim, né? Então, Wesley Lombardi, eu sou MCT aí desde 2020, né? Apresentando também em empresas, né? Na parte de treinamentos. Eu trabalho bastante aí com a stack do Dynamics 365, com a Power Platform, né? Então, eu sou arquiteto de soluções nessas tecnologias da Microsoft. E eu participo bastante aí dos meetups, né? Bastante meetup presencial, agora voltando aos poucos, né? A comunidade online. E eu também organizo o Dynamics Power Brasil. Então, quem tiver interesse, né, sobre o tema, tem interesse sobre essas tecnologias da Microsoft, pode pesquisar aí Dynamics Power Brasil, que nós temos uma comunidade, né, focada nisso. Bom, antes eu gostaria de dar um panorama, né, justamente o que é o tema, né, o que é Power Apps Portals, né? Talvez nem todo mundo aqui sabe o que é um Power Apps. Então, a Microsoft ela tem um ecossistema, né, chamado de Power Platform, onde nós conseguimos construir aplicações de negócio trazendo a característica do low code. Então, muitas vezes, sem a necessidade de tocar em código ou com baixo teor de código, nós conseguimos construir aplicações completas, tanto para analytics, né, utilizando o Power BI, aplicações mais de negócio mesmo, voltado para a mobilidade, utilizando o Power Apps, construção de chatbot, utilizando o Power Virtual Agents, e algumas automações de processos utilizando o Power Automate. E tudo isso conectando características do Office 365, o Dynamics 365 da Microsoft para CRM, Azure, serviços cognitivos, inteligência artificial, sem precisar mover um setor inteiro de desenvolvimento, né? Desenvolvedores aí, digamos, raiz, né, entre aspas, a nível de código. Então, o que é, né, o Power Apps? Como eu falei, o Power Apps é para a construção de aplicativos de negócio, onde nós temos aí principalmente três tipos de aplicativos. Né? O primeiro deles é um aplicativos em Canvas, né? Quando nós temos a flexibilidade de construir nosso aplicativo, trazendo a nossa identidade visual, trazendo os nossos data sources, né? Qual que é a fonte de dados que eu quero conectar à minha aplicação? É um Dataverse, um SharePoint, um Excel, um SQL Server. Então, o Canvas é uma tela em branco, onde eu tenho total flexibilidade de construção. Segundo tipo de aplicativo, Model Driven, né? Então, o Model Driven é quando nós temos modelos de aplicativos, né? Construção de interfaces baseadas em modelo. Então, toda aplicação que eu construo, ela tem um foco na necessidade, né? Do negócio ali no requisito de negócio, e não na construção de tela. Então, as interfaces seguem um padrão de navegação na esquerda, tela superior com botões de atribuir, de criar, de salvar registro. Então, aplicativos aí baseados em modelos. E o terceiro tipo, que é o que nós estamos falando aqui hoje, é o tipo de portal, né, que é a construção aí de uma plataforma, né, de um site para engajamento na web. Então, com o Power Apps, nós conseguimos construir esses três tipos de aplicativos. Então, se você não utiliza, é uma boa você rever a sua licença ali do Office, se você já tem uma licença do Power Apps para desenvolvedores, ou até mesmo de estudante, né, para conseguir já testar algumas aplicações, né, construir aí, até mesmo para utilização interna. Então, beleza, o que é um portal? Né, entrando aqui mais a fundo no portal, dentre aqueles três aplicativos que eu comentei, ele tem um maior foco nos usuários externos. Né? Então, o que são usuários externos? Usuários que não são da organização. Por exemplo, um aluno da escola, um fornecedor, uma equipe de projetos ali terceirizada, um cliente que está interessado na sua venda.
Então, nós conseguimos criar, né, um engajamento na web, disponibilizando um portal, disponibilizando um site para o público externo, né? Então, eles conseguem relacionar, né, visualizar dados, interagir com os dados que estão nos nossos sistemas, mas, claro, com o devido direito de acesso ali no que compete a eles. E ele bebe da mesma base do Dataverse. Então, hoje, né, o Dataverse aí está por baixo dos panos de muitas ferramentas da Microsoft, né, tanto o Dynamics 365, conectores do Azure, conectores do Portomate, de Azure Functions, muita coisa aí nós temos o Dataverse, né, rodando por baixo do pano. E o portal, ele tem a flexibilidade de você construir ele através de um editor, né, então, eu quero colocar aqui uma imagem, eu quero colocar um texto, eu quero colocar um banner, eu quero colocar um formulário de criação de registro, eu quero colocar uma lista de visualização de registros. Eu consigo fazer isso só arrastando componentes. Então, quero um texto, arrasta o componente de texto, quero uma imagem, arrasta o componente de imagem. Então, nós conseguimos construir portais, né, bem completos, sem necessidade de código, mas caso eu precise, caso eu queira deixar alguma coisa ainda mais completa, eu posso sim aplicar código. Então, eu tenho acesso ao JavaScript, posso aplicar TypeScript, Angular, trazer serviços do Azure, autenticação, Bootstrap e outras linguagens e assim por diante, na integração com arquivos do SharePoint, uma infinidade aí de recursos, você tem a flexibilidade de aplicar. Então, o portal ele é bem completo, né? Ele oferece os dois mundos aí, tanto o low-code, né, construção sem a necessidade de código, e o pro-code, quando você já tem aplicação de código, alguma customização através de desenvolvimento. Mas beleza, Wesley, você comentou sobre o Power Apps, comentou sobre o portal, mas e o aplicativo web progressivo, né? O que é o PWA, que é o nosso tema? Então, só navegando um pouco sobre a parte de portal antes de nós entrarmos aqui de fato, gostaria de compartilhar com vocês aqui a minha tela da navegação. Deixa eu só parar aqui o vídeo um segundo. Perfeito. Bom, então uma vez que eu estou dentro do meu Power Apps, né, dentro aqui do meu ambiente de desenvolvimento, eu consigo visualizar na esquerda todos os aplicativos que eu já possuo no ambiente. Então, eu tenho alguns portais criados, eu tenho aqui outras soluções de atendimento, de vendas e assim por diante. E eu consigo criar novos aplicativos. Então, se eu quiser criar um novo portal, eu venho aqui em portal em branco, dou create. E a única coisa que eu preciso, né, para criar esse portal e já sair utilizando ali com o mínimo de recursos, é dar um nome e basicamente uma URL. Então aqui eu poderia colocar portal, Festival Microsoft, né, por exemplo, e aqui uma URL de acesso. Então, portal, Festival, Microsoft. Qual que é o idioma que você quer liberar o seu portal, né? Lembrando que é bem simples de eu liberar esse portal multi-idiomas. Eu vou selecionar aqui o primário como português, mas eu posso habilitar tanto o português quanto o inglês, e aí o usuário tem a flexibilidade de alterar o idioma dele. E eu dou um create. Então, bem simples. Fazendo isso, né, ele começa a provisionar um portal e ele vai aparecer aqui na sua gaveta de aplicativos, né? Então, o meu ele já está criando, demora aqui cerca de 15 minutos, 20 minutos. E aí nós teremos algo parecido com isto, né? Então, não tem um portal em branco, não tem nenhum tipo de customização aqui, é do jeito que ele vem, né, seguindo o modelo. Então, eu tenho já um menu de páginas, né, um botão de Fale Conosco, eu tenho um padrão de 3 colunas aqui de seções, né? Então eu posso colocar uma imagem, posso colocar o texto. Então é um site que, para quem não conhece o Power Apps, vai achar que teve todo um desenvolvimento aqui por trás dos panos, né? Com rodapé, paginação. Tem outros modelos de portais, né? Por exemplo, um portal de parceiro, né? Mais voltados aí para a parte de gerenciamento de projetos, para atendimento em campo. Então aqui tem uma seção de obter ajuda, criação de chamados, base de conhecimento. Isso quando você tem, né, o Dynamics 365 em conjunto. Tem um outro portal de autoatendimento para clientes, tem aqui artigos, tem um chatbot que foi construído sem código. Então, o portal, né, ele nos dá esse poder de criar sites bem completos, né? Se eu quisesse, por exemplo, editar esse portal, eu volto para o meu estúdio, né? Deixa eu abrir aqui um já provisionado. Nos 3 pontinhos e mais comandos, eu consigo dar um edit. E aqui ele abre para mim o estúdio low code. Então, nesse momento, não tenho a necessidade de fazer nada robusto ali com código, não quero mexer com nada burocrático de desenvolvimento. Eu posso vir nesse estúdio, só esperando carregar.
E aí, na esquerda, eu consigo navegar por toda a paginação do meu site. No botão de mais, eu tenho a visualização dos meus componentes. Então, se eu quero adicionar um texto, adicionar uma imagem, adicionar um iframe, um formulário, uma lista, adicionar um relatório do Power BI, adicionar um chatbot, eu simplesmente utilizo esses componentes. Se eu quero mexer na área de temas, né, editar o CSS ou utilizar um dos presets da Microsoft, eu posso fazer isso. E aqui tem outras configurações, né, de direito de acesso. Então, um exemplo, né? Tem aqui portal personalizado. Nada a ver esse portal personalizado. Eu posso simplesmente clicar, escrever Festival Tecnologia Microsoft. E pronto, ele já está aqui para o usuário dar um F5 e fazer os testes. Ou então, eu quero que, por exemplo, eu vim aqui em componentes e arrastar uma imagem. Eu posso arrastar essa imagem, né, esse componente de imagem aqui para o bloquinho. Então, simplesmente, né, passando o mouse em cima das áreas de sessões, eu consigo construir o portal, né, e já liberar isso para o usuário final. Bem simples o editorzinho aí para quem não conhecia. Deixa eu então voltar a tela. Perfeito. Bom, então entrando agora realmente aqui na parte do PWA, né? O PWA é você liberar o desenvolvimento híbrido. Então, é você utilizar páginas web e também liberar ele para utilização em aplicativo móvel. Então, você tem aí o melhor dos dois mundos, né? Toda essa parte de mobilidade, né? Você tem a construção de sites aí, páginas da web, utilizando todos os recursos de uma aplicação que é feita nativamente para mobile. Então, desenvolvimento híbrido entre páginas web e aplicativo móvel. E aí isso traz algumas vantagens, né, do que você ter simplesmente só um site ali puro, né, a pessoa ter que acessar pelo celular através da URL do Chrome, coisas do tipo. Habilitando para a PWA, nós ganhamos aqui uma série de novas funcionalidades, né, por exemplo, notificações por push, ícone na tela inicial, né, do smartphone, eu posso fazer uma tela de splash screen, então se eu tenho dados por trás, eu posso fazer um splash screen para carregar esses dados aí mais dinamicamente, posso ter processos rodando em plano de fundo, né, em background, eu posso ter o suporte à funcionalidade de modo offline, acesso à câmera e galeria, acesso à geolocalização, acesso aos contatos, acesso ao hardware, né, principalmente aí outros recursos do celular ou tablet, né, também. Então, quando nós temos só o site, essas características elas são meio limitadas. Até existem formas mirabolantes de fazermos algumas coisas, mas quando você habilita isso para PWA, as questões ficam muito mais nativas, né? Então, principalmente aí notificações por push, deixar processos rodando em background, splash screen, fica muito mais fácil de construir esse desenvolvimento. E aí, o Portals, né, como PWA, é um recurso relativamente novo. Ele foi disponível aí para todas as regiões, para todos os clientes em fevereiro. Então, ele tinha sido anunciado no final do ano passado, já dava para fazer alguns testes, mas agora ele está em disponibilidade geral, né, desde fevereiro. E para transformar o portal em PWA, não tem muito segredo. O desenvolvimento é normal via o próprio estúdio. Então, esse estúdio que eu acabei de criar o portal, nós criamos um novo portal da mesma forma. A experiência offline não precisa de código, né, para configurar, nós vamos ver isso na prática. Experiência mobile e distribuição do aplicativo, principalmente por navegador e por loja de aplicativos. Então, a ideia do Portals como PWA é você deixar a sua solução ainda mais profissional, né? Porque você constrói um site e fala para o cliente, acessa lá www.portal.com. Agora pensa se você pudesse subir a sua solução na loja ali do Android, na loja do Windows, ou passar simplesmente o instalador para ele. Ficaria muito mais interessante, né? Ficaria muito mais profissional essa solução. Então, beleza, Wesley, mas como que eu habilito esse portal? Né? Você está falando aí que é fácil, mas beleza, né? Cadê mostrando isso na prática? Então, vamos lá. No estúdio do portal, né, onde eu acabei de mostrar, nós teremos aqui na tela de componentes um botãozinho justamente para habilitar esse PWA. Então é uma simples flag, né, e ele já estará habilitado. E aí depois a gente pode clicar em customizar PWA para adicionar títulos, adicionar descrição, colocar uma página inicial, alteração de cor, de ícone e tudo mais. Então uma simples flag, né, e vamos ver isso agora na prática aqui no meu ambiente. Então vamos lá. Deixa eu abrir de novo o meu ambiente de exemplo. Então, beleza, eu vou abrir aqui o portal
Zero Demo 3. Também posso usar o portal Festival Microsoft, ele acabou aqui de provisionar, como eu falei, é bem rápido, demorou bem menos do que os 15 minutos. Então eu tenho aqui o meu portal Festival Microsoft, a gente pode editar ele mesmo, né, sem problemas. Então vou dar um edit. Opa, acho que ainda está provisionando, espera só um segundo. Beleza, acho que não está 100% provisionado ainda, me enganou aqui a Microsoft, mas tudo bem. Vamos dar um edit no segundo. Por isso que é sempre bom, né, deixar outros exemplos aqui já no esquema. Bom, então tem aquele Festival Tecnologia Microsoft, né, que eu editei aqui com vocês no editor. Antes estava como portal personalizado. E como que eu habilito esse cara para PWA? Simplesmente na esquerda, no mesmo lugar onde eu mexi aqui em componentes, visualizei os temas, teve as configurações de permissão, eu tenho um botãozinho para habilitar esse cara para PWA. Então tem o Enable, habilito essa flag para sim. E aí eu já consigo clicar em customizar PWA e fazer todas as alterações aqui que eu preciso. Então, por exemplo, na direita eu tenho uma série de propriedades, né? Eu poderia mudar aqui a cor. Eu quero uma cor mais parecida aqui com o logo do festival, por exemplo. Eu não quero que o título do meu portal, no meu splash screen, se chame Portal Zero Demo 3. Eu quero que seja um portal da Festival Microsoft, por exemplo. Então, ele já vai renomeando aqui para mim. Qual que é a tela, né, inicial, qual que é a página inicial depois que o aplicativo inicializa. Então, eu posso aqui ter uma série de páginas, né, iniciais. Qual que é o ícone do meu aplicativo? Então, tem aqui um PWA logo, mas eu poderia subir o ícone do festival, por exemplo. Se eu quiser subir um novo ícone, tem aqui o botãozinho do upload, né, um ícone de até 512 por 512. E a mesma forma, eu configuro o compartimento, né, o comportamento offline. Então, tem aqui o do offline, eu dou um gerenciar, e eu seleciono quais páginas estarão disponíveis para modo offline. Então, caiu a internet, né, da pessoa, ou ela precisa verificar alguma coisa ali, mais leitura, né? Obviamente não vai ter nenhum processamento com a nuvem. Você pode habilitar isso offline e o seu usuário lá na ponta vai continuar a ter acesso a alguns dados. Então, é bem simples, né? Uma simples flag. Eu digo aqui a página inicial, vou habilitar para offline. Uma subpágina 1 aqui, sei lá, um FAQ, por exemplo, eu posso habilitar isso para utilização offline. E aí, dessa forma, já está apto, né? O seu portalzinho aí já está habilitado para PWA, muito mais simples de passar isso para os clientes. Deixa eu abrir um outro portal para nós vermos esse cara editado. Então, aqui eu tenho um portal Zero, acho que foi o primeiro aqui que eu criei, deixa eu dar um edit. Então, aqui tem portal Festival Tecnologia Microsoft, ele já foi habilitado para PWA, clico em customizar, e aqui, ó, eu fiz justamente essas customizações. Então, eu troquei o nome para Portal Festival Tecnologia Microsoft, subi aqui o logo do festival, troquei a cor, página inicial continua sendo a minha primária, e o meu comportamento offline, eu habilitei principalmente a página inicial. Então, se a página inicial for interessante para o usuário visualizar em forma de cache, ele consegue ter esse acesso. Então, bem interessante, né? Bem simples aqui esse desenvolvimento. Então, só voltando para o slide. Perfeito. Então, não tem segredo nenhum, né? Quem tiver dúvida já nesse momento pode colocar aí no chat, nós já resolvemos isso. Então, continuando, comentando um pouco mais sobre offline, né? Então, vocês viram ali que é bem simples, né? Então, lá no Customizar PWA, eu seleciono a configuração do comportamento offline e habilito as páginas que eu quero, as páginas que eu preciso para o meu negócio. Então, são simples flags aí que você pode fazer a manutenção tranquilamente. O único ponto, claro, que pelo motivo dele trabalhar offline, algumas coisas vão ficar em cache. Então, você tem que levar em consideração, principalmente, o sistema da pessoa, né? Você não vai deixar lá o seu portal inteiro trabalhando offline, porque senão muita coisa vai ficar em cache, ainda mais se você tem algum arquivo, algum processamento. Então, tirando essa limitação, que pode ser do próprio usuário lá na ponta, né, de operar o aplicativo em modo offline, é bem tranquilo, né? Não tem segredo nenhum. E o segundo ponto é a parte justamente da distribuição. Então, como que nós passamos essa solução para um cliente? Né? Beleza, terminei aqui,
E eu não quero lá, que nem o Wesley falou, de só passar o link, o cara sempre tem que abrir um Chrome, né, instalar um navegador na solução. O primeiro ponto, né, o primeiro modo é você utilizar o navegador. Então, utilizando o navegador, quando você habilita o seu portal para PWA, ele vai aparecer uma notificação dizendo: você quer realizar a instalação desse aplicativo? Então, os navegadores, eles interpretam, né? Eles sabem que você, né, que essa solução ela está ativada para ser um aplicativo no seu dispositivo. E aí ele vai perguntar se você quer instalar, né, sim ou não, e a partir daí você não depende mais do navegador, né? Ele vira um aplicativo na sua gaveta do aplicativo do smartphone, do Windows, né, de um tablet, assim por diante. Então, não tem segredo nenhum. O primeiro modo, utilizando o navegador, só abrir a URL, ele já vai mostrar um pop-up. Então, vamos ver isso aqui na prática também, como funciona. Bom, então, se eu acessar o meu portal, vou até dar um Ctrl F5 aqui na borda 01. Eu posso abrir esse outro aqui do Festival Tecnologia Microsoft também. Então aqui, né, eu estou no meu Chrome logado e vamos dizer que eu, como cliente, abri aqui no meu Windows mesmo, portal 01.porpsportals.com. E aí o Chrome ele já identificou, né, já apareceu o ícone que eu consigo instalar esse site. Então, como eu habilitei ele para PWA, ele virou um aplicativo. Então, basta eu clicar em instalar o portal da Festival Tecnologia. Então, eu clico em instalar. Ele aparece se eu realmente quero instalar, né? Tem aqui o ícone do meu aplicativo, quem foi que fez, né? Dados de fornecedor. E eu clico em instalar. Clicando em instalar, vejam aqui na minha barra de tarefas que ele não está mais utilizando o Chrome, né? Então, eu tenho aqui o meu Chrome e eu já tenho um pop-upzinho apenas do meu portal do Festival da Tecnologia Microsoft. Então, ele abriu aqui uma tela para mim, ele veio para o meu outro monitor, e aí ele é um aplicativozinho bem tranquilo. Espera aí, só um segundo que eu acabei fechando sem querer. Mas eu venho no Windows, beleza. Então aqui eu tenho, né, a minha aplicação rodando como se fosse mesmo um aplicativo, né? Então eu consigo redimensionar, poderia ter aqui conexões com os meus dispositivos, sei lá, USB, por exemplo, câmera, um scanner, alguma outra porta aqui do computador, eu poderia estar trabalhando aqui em conjunto, né, ter processos rodando em plano de fundo. Então, o meu portal virou um aplicativo. Então, pensa se eu construo realmente um sistema ali bem completo, né, com cadastro, gerenciamento, acesso, leitura de dados, troca de arquivos, e disponibilizo como aplicativo. O cara nem vai saber muitas vezes que se trata, né, de um site aqui por baixo dos panos. Então, eu tenho um aplicativozinho do meu Windows, né, habilitado aqui para utilizar no meu Windows. O segundo, deixa eu compartilhar a tela do meu smartphone com vocês, para vocês verem que também funciona na parte do smartphone. Só um segundo. Então, beleza, esse aqui é o meu celular, né, o meu dispositivo. Então, bem tranquilo aqui, navegando pelo meu dispositivo, né, tem aqui a minha gaveta de aplicativos, tem aqui o AirDroid para compartilhar a tela, e eu abro o meu Chrome, por exemplo, né, poderia ser outro navegador. Então, aqui eu tenho o meu Google aberto, tenho algumas abas aqui já adiantada, né, para nossa apresentação. E, por exemplo, eu acessei aqui o Festival da Tecnologia, né, esse evento aqui que nós estamos apresentando e acompanhando, e se eu vim aqui nos três pontinhos, ele tem apenas um adicionar na tela inicial. Então, o site do festival, por exemplo, ele não é habilitado para PWA, né? O navegador não reconhece ele como aplicativo. Então, se eu quisesse acessar o festival, eu teria que abrir o navegador. Se eu quisesse mandar notificação, por exemplo, para o usuário, eu teria que fazer algumas burocracias a mais ali de desenvolvimento, ou até mesmo nem conseguiria fazer esse alcance, não teria tela de carregamento e coisas do tipo. Então, o Festival da Tecnologia, por exemplo, ele não é habilitado, né, para esse recurso. Mas se nós formos visualizar o portal, né, que nós acabamos de criar, tem um F5, ele já mostra, então, no rodapé, né? Você quer adicionar esse cara no seu aplicativo, então ele já reconhece que alguma coisa aqui está diferente. Se eu vier as configurações do navegador, o adicionar já muda para um instalar aplicativo. Então, eu posso simplesmente clicar em instalar. Da mesma forma que no Windows, né, ele aparece, então,
para confirmar, né, essa instalação. E ele adiciona justamente esse cara. Então, eu vou minimizar aqui a minha gaveta de aplicativos. E ele vai abrir aqui o íconezinho. Beleza, meu celular só está escaneando, né, se não tem nenhum vírus. Nada malicioso. Beleza, e ele já apareceu como um ícone aqui da minha gaveta de aplicativos. Então, eu não dependo mais do Chrome, por exemplo, para processar isso, e já poderia fazer desenvolvimento mais robustos para o meu site. Então, simplesmente clico no festival, teve aqui a tela de carregamento, e ele abriu um site muito mais profissional. Dependendo do sistema, o cara nem vai reparar que isso é um site, né, que isso é uma plataforma web. Né, se eu mostrar minha gaveta de aplicativos, eu tenho ele aqui em paralelo, nada a ver com o Chrome. Eu tenho o Chrome aqui com as minhas abas, tenho o meu WhatsApp, tenho aqui a parte de teclado que eu posso fechar também. Então são coisas independentes, né? Eu poderia fazer o desenvolvimento aqui muito mais robusto, né, de processamento por baixo dos panos, deixar a coisa muito mais profissional. Beleza? Então, tirar aqui, tranquilo. Bom, então deixa eu fechar esse aqui, trazer para cá. Beleza, então vamos voltando aqui para o slide. O modo 1 utilizando o navegador, né? Tanto no Windows quanto aí no seu smartphone. Segundo modo de distribuição é através da loja de aplicativos. Né? Então eu posso criar um pacote e enviar para o usuário. Aí a forma de enviar é escolha sua, né? Quer enviar por e-mail, quer subir num drive, quer colocar num link personalizado no site de vocês, quer fazer um botão no site institucional falando baixe o nosso aplicativo. Você pode fazer isso, né? Porque simplesmente um APK, né? É um instalador ali conforme a plataforma que você quer exportar essa solução, ou você pode publicar isso nas lojas oficiais. Aqui tem um leve asterisco, né, sobre as lojas oficiais, que por enquanto isso não funciona para o iOS. Então aqui a gente está falando principalmente das lojas, né, da Microsoft, na Windows e na Play Store, né, para plataformas da Google. Então o iOS por enquanto aqui está de fora, mas vocês vão ver que é bem simples, né, criar um aplicativo. Então lá na mesma tela onde nós customizamos o PWA, tem um botãozinho de criar aplicativo, né, criar o pacote de aplicativo, e ele vai nos redirecionar para esse PWA Builder, onde nós conseguimos colocar alguns parâmetros ali de fornecedor, versionamento, né, qual é a plataforma que a gente quer exportar, inclusive com a documentação necessária. Então, quando a gente sobe um aplicativo na loja da Google, por exemplo, eles pedem lá algumas certificações, né, alguma documentação ali sobre o aplicativo, e o PWA Builder ele já gera isso para você. Então, ele também é uma mão na roda aí para publicar em lojas. Então, vamos ver aqui como que isso funciona. Então, novamente, eu vou no meu aplicativo de exemplo, vou dar um edit para abrir o meu estúdio. Beleza, então aqui eu tenho o meu portal de exemplo, lá na esquerda, onde nós habilitamos para PWA, visualizamos a customização e a parte aqui de mensageria offline. Eu tenho o App Package para criar um pacote de aplicativo e também gerar aqui o certificado para Android, caso vocês queiram disponibilizar isso na Play Store. Então, eu vou criar um aplicativo, um pacote de aplicativo, ele me mostra o pop-up que eu vou ser redirecionado para o PWA Builder. E aqui é qual plataforma que você quer exportar. Então, eu tenho o Windows, né, a publicação aqui na loja do Windows, e a geração para o Google Play Store. Então, simplesmente eu clico aqui em baixar nessa aplicação, ou se eu quiser fazer algum ajuste antes na documentação. Então, eu vou dar aqui um Store Package, na parte do Android, por exemplo, e aí você customiza, né, qual que é o ID do seu aplicativo, qual que é o nome do seu aplicativo, qual que é o nome de atalho. Tem aqui algumas configurações extras. Qual que é a versão do aplicativo que você está gerando, qual que é o host que está hosteado aqui no Parks Portals, poderia ser o domínio de vocês. Qual que é a cor do tema principal, cor de fundo, que vocês também podem customizar para cada plataforma diferente. Né? Qual que é o ícone da sua plataforma, se tem alguma coisa customizada. Então, bem comum aí de aplicativos, né? Não necessariamente aqui propriamente dito para a Microsoft. E aí eu dou um gerar. Ele simplesmente vai me gerar um arquivo. Deixa eu só trazer para outra tela para não vazar nada. Só um segundo.
Então, eu configurei, né, o nome, configurei o nome de atalho e cliquei para gerar. Ele vai fazer o download aqui na minha máquina de um zip com toda a informação necessária. Vamos ver o que tem nesse zip, só um segundo. Perfeito. Então, ele gerou aqui um ponto zip, né, do meu portal, abri aqui no WinRAR mesmo. Então, eu tenho a APK do meu portal do Festival de Tecnologia Microsoft, e aqui eu tenho a documentação quando eu for mandar isso para a loja. E aí, agora, os trâmites finais é mais com vocês mesmos, aí, com as burocracias, né, da Google e tudo mais, conta de desenvolvedor. Aí são outros 500. Mas, basicamente, então, nós temos o APK, então eu posso mandar isso para o cliente, eu poderia fazer um botão no meu site institucional falando baixe o nosso aplicativo, né, milhares de formas de envio, ou eu subo esse APK na loja com a devida documentação. Então, bem simples aí de gerar, né? Lembrando novamente que eu posso gerar isso para Google e posso gerar isso para a loja do Windows. Então, só deixa eu voltar o site, só um segundo. Então, nós temos aqui falando principalmente do PWA Builder. E aí, se eu quisesse gerar para o Windows, funcionaria, né, da mesma forma, basta clicar lá em gerar botão, né, não tem nenhuma dor de nenhum segredo. Então, vocês viram, né, que é bem fácil aqui eu utilizar o PWA, né, sem fofoca, né, sem enrolação. Se você for considerar isso em tempo de projeto, acredito que seja bem irrisório, né? Claro, se você quiser fazer realmente uma customização, né, mas agora eu vou partir para o código para fazer um processamento em plano de fundo, quero habilitar páginas offline ali de um jeito mais trabalhado. Então, claro que aí tem um tempo, né, do desenvolvimento, tem o tempo da customização, mas se você quer simplesmente, fez o meu portal, tem ali os recursos mínimos para o usuário, quero habilitar isso para PWA e disponibilizar isso de forma mais profissional, ter outros insights aí de aplicação, vocês viram que é bem fácil, não dá nem 10 minutos para habilitar esse tipo de recurso. Então, acredito que cada vez mais aí os portais, né, os sites, venham com esse recurso aí, provavelmente de forma mais nativa ainda. Então, bem fácil, né? Poderia ser, inclusive, um GIF nessa apresentação. Então, a minha apresentação aqui é bem curtinha, né? Liberar aí todo mundo para o almoço. Acredito que todo mundo aí está com fome. Vamos ver se tem aqui algumas dúvidas. O Pedro perguntou se o PowerPoint tem ideia parecida com o do Figma. A parte de desenvolvimento acredito que seja bem simples, né? Não entendo tanto do Figma, mas a construção, vocês viram ali que a parte do low-code, né? A parte de eu arrastar componentes e distribuir, não tem muito segredo. Se ele gera um instalável para o mobile, sim, né? Então vocês viram agora na parte de exportação, então ele gerou um APK quando eu quis exportar isso para Android, e aí ele geraria lá num outro formato, acho que é MSI, se for para Windows, e aí eu posso subir nas devidas lojas ou passar isso diretamente para o cliente. Existe algum ambiente de teste em que eu possa utilizar o Portals? Se você tem a conta da Microsoft, né, você pode acessar make.porps.com, né, que ele irá vir para este estúdio. Deixa eu só voltar a tela. Beleza, ele vai vir para esse estúdio e você pode iniciar um portal ali por 30 dias. Né? Então você pode brincar bastante com o seu portal por 30 dias, quebrar, criar outros portais pelo período de 30 dias. E também tem um outro site, né, que é o trials.dynamics.com, além do make.powerapps, para você ativar outros recursos da Microsoft, né, e tem uns plus aí na licença. Mas tem sim como testar. Essa instalação funciona para iOS e Android. Sim, funciona para o Android, para o Windows, mas por enquanto não para o iOS. A Microsoft colocou um por enquanto, né, na documentação, então a gente espera que tenha algum modo de exportar, né, para essas outras plataformas. Após os 30 dias, qual licença? O portal ele trabalha principalmente com visualização de páginas, né? Então, com volumes. Então, você tem a visualização de, sei lá, 100 milhões de páginas mensais, quantos acessos você realiza por login. Então, de forma ampla, né, geral aqui falando de licença, tem essas duas formas, né, por login e por visualização de páginas, se tratando do portal. E aí, se você for fazer outras coisas,
talvez uma automação pelo Power Automate, talvez um chatbot, aí a gente envolva mais licenças. Mas basicamente é por volume, né? Por volumetria. Beleza, Igor, Eduardo, Pedro? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Quem sabe talvez o portal, né, do festival aí seja PWA também, nós recebemos notificações, né, sobre os horários, link das palestras, dá para fazer bastante coisa. Dá para fazer integração com outras soluções da Microsoft, tipo Power Apps ou Power Automate? Sim. Né, a gente pode facilmente colocar um Power Apps Canvas dentro do Power Apps Portals. Power Automate também bem simples, como tudo ele se conecta com o Dataverse, lá no Power Automate você sabe que tem os gatilhos, e eu poderia ter um gatilho, quando alterar um registro no Dataverse, dispara um e-mail. Você não está indicando necessariamente que é o portal, mas você está indicando a base que o portal se alimenta. Então é bem simples de fazer essa integração. Se você quiser criar um botão no portal que chama o Power Automate, o Power Automate ele também gera uns links, e aí você cria um botãozinho que só repasse, né, um request e já cai lá no seu flow. Então, bem tranquilo também de fazer essa integração. Inclusive com o chatbot do Power Virtual Agents, um Power BI, simplesmente é um componente que você seleciona qual relatório, qual bot você quer incluir na solução. Consigo liberar o chat do Teams no portal ou algum sistema de mensageria? Você consegue colocar o chat do Power Virtual Agents, né, como eu acabei de falar, do chatbot, e aí o chatbot pode estar integrado ao seu Teams, por exemplo, ou você poderia, acredito que fazer isso através do iFrame. Né? Então, tem o componente do iFrame e você pode trazer lá o seu chat do Teams, uma equipe específica e tudo mais. Aí você tem que pensar na área logada, né, para nem todo mundo ter a visualização. Mas ele da Microsoft, ela permitir, né, cada vez mais essa colaboração, né, tudo em uma mesma plataforma, configuração sem dor de cabeça ali de código. Eu quero um bot, componente de bot, qual bot aqui tem na lista? Seleciona e pronto, já está funcionando. Carlos, Igor, alguém tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade? O mundo mudou, né, Igor? A gente acabou de ver uma palestra full código e agora a gente está aqui, nossa, deixa eu habilitar isso aqui, beleza, nossa, está funcionando, está aqui, cliente, está pronto. A ideia é facilitar criar soluções aí a partir de transformação digital muito mais rápido. Deixa eu ver, GG, alguém tem mais alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Acredito que seja uma apresentação relativamente simples, mas para quem não conhecer é bem legal, dá para ter alguns insights aí de solução, e para quem já trabalhou no portal, também dá para ter alguns insights aí de deixar a coisa ainda mais profissional. Caroline? Opa. Obrigada, Wesley. Show. Você compartilhou suas redes com o pessoal? Isso, se alguém quiser fazer a conexão, tiver alguma dúvida, tratar sobre outras coisas também, LinkedIn bem simples, né? O Wesley Lombardi, acredito que vocês encontrem com certa facilidade. A gente está sempre disponível aí para os debates. Sim, é bom lembrar que a gente tem uma salinha de network, tá lá no mural de recados. Quem quiser ir para lá depois, compartilhar as redes, fazer conexão, fica à vontade. Beleza. Show, Agradeço obrigada, o evento, Wesley. Caroline, e a oportunidade. É isso, até a próxima. Obrigada, viu?